Seja muito bem-vindo ao Chamado do Lucro. Meu nome é Cláudio Brits e eu sou o seu consultor pessoal que vai lhe ajudar a entender esse universo que é o seu pequeno negócio, mas que é tão importante para atingir sua independência financeira e principalmente poder realizar todos os seus sonhos. Nessa aula de hoje, a gente vai trabalhar sobre uma ferramenta chamada fluxo de caixa. Por mais simples que ela possa parecer, mais de 60% dos pequenos negócios brasileiros não utilizam ela. É incrível, ela é simples, mas as pessoas têm dificuldade de aprender e aplicar no seu negócio. Eu vou te explicar hoje, primeiro, como é que ela funciona e por que a dificuldade que as pessoas, no caso, pode ser até você, tem em realizar a criação dessa ferramenta e implantação no seu negócio, que é o fluxo de caixa. Vamos utilizar aqui a mesmo demonstrativo que a gente utilizou na aula de ponto de equilíbrio, porque você já assistiu a aula, então você já sabe aqui o conceito que eu utilizei. A gente vai usar a premissa de que tudo que eu vendo em 3 vezes e tudo que eu pago de custo produtivo ou custo de produto ou serviço em 2 vezes. Porque é geralmente assim que funciona. O cliente ele quer parcelar mais e o fornecedor quer parcelar menos. Então você tem que ter um pouco desse equilíbrio. E você vê que o negócio é lucrativo. É um pequeno negócio, ou seja, ele fatura até R$30 mil por mês. Ele tem um imposto simples de 5%, tem custo com cartão de crédito, comissão de 3%, custo produtivo de 5 mil, despesa de 6 mil, que aqui entra aluguel, salário, funcionário, o seu salário, que é Prolabore, e dá um lucro de 22% e uma margem de contribuição de 60,8%. Um bom negócio, viu, gente? E aí, o que é que a gente vai ver agora? Como isso funciona na nossa realidade como fluxo de caixa. Isso, DRE, demonstrativo, é utilizado pelas grandes empresas para fechar um balanço. O fluxo de caixa é o que você faz no seu dia a dia. Lembre-se, fluxo de caixa é a movimentação do dinheiro, é o fluxo do dinheiro. Demonstrativo é se o seu negócio dá lucro ou prejuízo, certo? Tem equivalência, mas não é a mesma coisa. Tem um vídeo até que eu já expliquei aqui que, por exemplo, explicando o que é lucro. Lucro não é dinheiro no bolso. Caixa é dinheiro no bolso. Então, assista aqui o nosso vídeo para você tirar essa ideia também e entender essa diferença. Então, qual é o conceito? Se tudo que eu vendo R$16 mil por mês eu parcelo em 3 vezes, eu quero dizer o seguinte, que 16 mil dividido por 3 dá 5.333. Então, no primeiro mês eu faturo isso, no segundo mês eu faturo isso. De novo, no segundo mês eu vou faturar a segunda parcela, vou receber a segunda parcela de 5 mil e vou receber a primeira venda desse mês. E aí continua de novo. Ó. Eu continuo aqui escrevendo em parcela em 3 vezes. E aí eu vou fazendo esse caminho daqui. Ó. Se você somar, você vê que a partir do terceiro mês eu já tenho 16 mil. Porque aqui vai se repetindo. Tá? Então aqui eu posso até desconfigurar isso daqui. Porque a partir do terceiro mês eu já tenho 16 mil. Porque eu parcelei em 3 vezes. Se eu parcelasse em 4 vezes, a partir do quarto mês eu teria 16 mil. O mesmo acontece com o custo. Só que o custo é um pouco diferente. Nesse mês eu tenho 2 vezes. E no primeiro mês eu não pago os impostos. Eu só pago os impostos e o custo de venda no mês seguinte. Então, eu vou ter um incremento nisso daí. E como a gente faz o fluxo de caixa para 12 meses, eu tenho 4 variáveis. Saldo inicial, como é que eu começo. Entradas, tudo aquilo que eu recebi. Custos e despesas, que é tudo aquilo que saiu. E o fluxo de caixa final. Somo e eu tenho sempre o fluxo de caixa. Note que o meu fluxo de caixa, eu tenho 3 meses de negativo para ele depois virar e ficar positivo. E aí o que acontece, gente? Aqui que eu estava falando. Ó. Aqui eu tenho 2.500 desse mês, mais 2.500 do mês seguinte, mais os 480 daqui de cima, certo? Então, eu vou somando. A partir do segundo mês fica tudo igual. Agora, o que acontece se eu, por exemplo, não conseguir vender 3 vezes, só vender em 4 vezes? Meu fluxo de caixa se torna negativo até o 5º mês. Então, na hora que a gente analisa o fluxo de caixa, a gente percebe que no terceiro mês eu ainda estou negativo. Vou precisar de 4 meses para me tornar positivo. Esse valor máximo que você está vendo aqui, ó, desses 3, que é 5.180, que está aqui nessa coluna do segundo mês, é o valor que eu preciso ter na mão antes de começar. Então, se eu colocar aqui ó, R$6 mil, eu fico com o meu fluxo todo positivo.
Isso é fluxo de caixa, isso é gestão. O que acontece com a maioria dos empreendedores, eles começam sem valor de caixa, sem reserva. Então, o que é que acontece aqui? Com 3 mil, vou pegar o cheque especial, 10% de juros, R$300. No segundo mês, R$518. No terceiro mês, 618. Se eu somar esses três aqui, você vai ver que vai abater. Eu tenho R$839 positivo. Então, de 1.800 eu gastei de juros quase R$1.000. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro para começar o negócio. Agora imagine se ele não vendesse 16 mil, se ele vendesse 12 mil. O primeiro ano todo é negativo dele, porque eu vendi 12 mil, porque eu estou tendo prejuízo. Então bora falar que eu venda 14 mil. Eu tenho 12% de lucro, só no sétimo mês que eu vou ficar com caixa positivo. E agora, aqueles 5 mil, 6 mil, virou 7 mil que eu preciso ter em mãos para não pagar juros para os bancos. Então, qual é a grande sacada que você vê aqui no fluxo de caixa, nessa ferramenta? É entender isso. Eu preciso ter um capital de giro inicial, eu não posso pegar, nem deixar no cartão de crédito e não pagar ele, porque o juros é altíssimo, nem pegar cheque especial. Eu posso pegar um empréstimo, desde que eu consiga colocar na minha parcela aqui embaixo, tá? Então, vá que eu peguei um empréstimo de 10 mil reais. Maravilha. Só que eu vou pagar R$1.000 por mês. Então, minha despesa vai aumentar R$1.000. Note que não impactou em nada no meu fluxo. Eu continuo positivo todos os meses. Então, valeu. Agora, se eu tivesse que pagar R$2.000 por mês, olhe que já mudou o fluxo. Agora eu não tenho mais condições de pagar. Mesmo que fosse só em 5 meses, né? 6 meses aqui, a partir daqui eu revertiria esse valor. Então, o fluxo de caixa serve para você fazer essa projeção futura de quando você vai precisar de dinheiro, de como você deve negociar, se eu devo pegar ou não um empréstimo, se eu devo ou não fugir do cheque especial, fugir do cartão de crédito que eu não pago 100%. Essa é a grande sacada do fluxo de caixa. Por isso que é importante você utilizar ela no seu pequeno negócio. Se você tem alguma dificuldade, se você tem algum problema em desenvolver, pode perguntar que eu vou lhe ajudar a construir a sua ferramenta, tá? Mas o mais importante é você entender esse conceito, que é o básico para desenvolver no seu negócio, ok? Então, ficamos por aqui e até a próxima aula.